Olá, aluno. Eu sou a professora Deide Gouveia, responsável pela disciplina Matemática para Economia do curso do EAD. Nossa primeira unidade, vamos falar sobre teoria de conjuntos. Então, para começarmos a falar sobre conjuntos, temos primeiro que entender o que são os conjuntos, quais os elementos, propriamente dizem, compõem um conjunto. Então, sempre que eu tenho qualquer tipo de variável e eu quero agrupá-la, eu posso agrupá-lo dentro de um conjunto. Então, primeiro exemplo, se eu colocar aqui para vocês região Nordeste. Região Nordeste, tenho aqui os estados aqui presentes, eu posso pensar quem são os meus elementos. Começando primeiro por eles. São todos esses estados aqui representados, tá? Caso eu queira representá-lo dentro de um conjunto, eu posso dizer que o meu conjunto nada mais é que são os elementos, ou melhor, os estados presentes na região Nordeste. Tenho, então, aqui a definição de elemento e agora definição de conjunto. O elemento é um pequeno, o conjunto é quando eu agrupo todos esses elementos dentro do meu conjunto propriamente dito, tá? E o exemplo e a definição de pertinência. A pertinência nada mais é eu definir se aquele elemento pertence ou não ao meu conjunto. Verifica que a representação dada, ela é dada por pertence e não pertence. Então aqui eu posso dizer, Sergipe pertence aos estados da região Nordeste? Pertence. São Paulo não pertence ao estado da região Nordeste? Realmente ele não pertence. Tá? Então, essa relação de pertinência é dada dessa forma. Pertence ou não pertence propriamente dito. Uma das formas de se trabalhar com os conjuntos é representá-los. E existem duas maneiras de representação. A primeira, utilizando o diagrama de Van Euler, que é um diagrama que é representado em círculos, e o outro por enumeração. Então, vou pegar o primeiro conjunto, o conjunto de dados A, conjunto dos números de um dado geométrico, aquele que tem 6 faces. Então, o que eu posso falar? A representação dele utilizando um conjunto de dados, pelo diagrama de Van Euler, o diagrama de Venn, que a gente sempre fala. Se eu colocá-lo numa forma de um círculo dentro, quantas faces eu tenho em um dado? 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Se eu pegar o conjunto dos números pares, também posso representá-lo da mesma forma. 0, 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Posso também representar utilizando por enumeração, conjunto dos números ímpares positivos menores que 12. Então, ímpares positivos menores que 12, eu tenho quem? 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Essa representação é dada por enumeração e poderia também ser pelo diagrama de Venn, como eu falei aqui, 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Temos também como definir os conjuntos, tanto pelo tipo quanto pela sua classificação. O conjunto, ele é dito finito, quando ele só tem apenas um número certo de informações, e infinitos, quando eu posso enumerar, ou seja, eu não tenho como definir quando vai finalizar essas minhas informações. E eu posso ter a classificação desses conjuntos como sendo vazio, unitário ou universo. O que seria o conjunto vazio? Conjunto onde eu procure uma informação e ela não se encontra dentro daquele conjunto, ou seja, é uma representação de um conjunto vazio. Unitário vai me dar uma única informação e universo são as N possibilidades que eu posso ter para aquela informação ou para aquele conjunto que eu estou representando. Então vamos ao exemplo. Dado o conjunto dos meses do ano, como é que eu poderia classificar? O conjunto dos meses do ano, ele pode ser classificado como um conjunto universo e ele também pode ser dito como um conjunto finito, porque ele vai de janeiro até dezembro. Se eu falar o conjunto dos números pares, nossa, eu tenho muitos números pares. O meu universo também seria o conjunto dos números pares e ele é um tipo de conjunto considerado infinito. Olha o próximo exemplo. X é maior que 5 e menor que 6. E ele pede que seja um número natural. Natural é um número inteiro e positivo. Então, vamos lá. Um número maior que 5 e menor que 6, eu não tenho nenhum número entre eles dois. Então, eu vou dizer aqui que esse conjunto
é um conjunto vazio. No caso do conjunto D, x é um número maior par, é um número par maior que 30 e menor que 32. Se é maior que 30 e menor que 32, eu não tenho nenhum número que seja par dentro desse intervalo. Então, também é chamado um conjunto vazio. E no último caso, x mais 3 igual a 8. Qual é o único resultado que eu teria aqui para me dar como solução o 8? Eu posso ver, então, que o resultado certo seria igual a 5. Ou seja, o x sendo igual a 5, ele é um conjunto finito, porque me dá apenas um resultado, e ele é chamado um conjunto unitário. Então, finito e unitário, tá? Não universo, unitário. Existem algumas operações que podemos fazer também com os conjuntos, entre elas a união, a intersecção e a diferença. União, quando eu estou unindo todas as informações no mesmo conjunto. Intersecção, eu penso sempre na condição que tem comum aos dois conjuntos. E a diferença é o que pertence a um conjunto e não pode pertencer ao outro conjunto. Então, pensando aqui na união para esse exemplo aqui dado para vocês. Dados os conjuntos A, 1, 2, 3 e 4 e B, 2, 4, 6, 8 e 10. A união desse conjunto, observa que eu coloquei aqui o ou para vocês. Então, A união com B seria quem? Juntar todos os elementos. 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 10. Ah, professora, eu preciso repetir esses elementos do B que tem aqui novamente dentro dessa união? Não é necessário. Na verdade, a gente não repete, tá? Mantém somente os termos sem precisar dessa repetição. Se eu pensar na intersecção, o que seria a intersecção? A intersecção com B. É o que é comum aos dois conjuntos. O que só pertence... o que é comum aos dois conjuntos? Observa que eu tenho 2 no primeiro conjunto e 2 no segundo. Eu tenho 4 no primeiro e 4 no segundo. Então, a minha intersecção seria dada por esta condição. E a diferença, o que seria a diferença? A menos B. O que significa A menos B? O que só tenho no conjunto A e não tem no conjunto B? O que é somente do conjunto A? Observa que só do conjunto A seria o 1 e o 3 aqui para vocês. Então, o A menos o B seria representado por quem? 1 e 3. E se eu fizesse B menos o A? O que só pertence ao conjunto B? Observa que aqui, que só pertence ao B é o 6, o 8 e o 10. 6, 8 e 10, tá? Posso fazer também a representação pelo diagrama de Venn, que fica melhor para se visualizar. A intersecção, 2 e 4, A menos B, 1 e 3. Então, observa que o conjunto A é formado por 1, 2, 3 e 4. O conjunto B seria quem? 2, 4, 6, 8 e 10. Daí a gente consegue tirar todas as informações necessárias. A outra forma que eu tenho também de analisar, dos conjuntos é em função da sua igualdade. O conjunto A tem que ser igual ao conjunto B. Observa que no primeiro exemplo eu coloquei A, E, I, O, B, U, O, I, E e A. O conjunto A é igual ao conjunto B. Nesse caso, não tem nenhuma diferença entre os conjuntos, tá? Então, existe uma igualdade. E no conjunto D, eu coloquei x mais 5 igual a 12 e o conjunto F sendo 7. Por que eu digo que existe essa igualdade? Porque eu preciso determinar qual é o valor de x que torna essa minha igualdade igual a 12, propriamente dito, verdadeira. Verifique, então, que 7 mais 5 seria igual a 12. Então, por isso que existe uma igualdade entre esses dois conjuntos. A outra operação que eu tenho a analisar é o complementar. Complementar, gente, é muito parecido com a diferença, que tem um conjunto para complementar o próximo. Então, dado o conjunto A, dado o conjunto B, quando eu falo B complementar de A, significa o quê? O que falta para complementar o outro conjunto. O que tem no conjunto A, mas eu não tenho no conjunto B, tá? Essa notação aqui eu posso representá-lo também como sendo um x pertencente a A e um x não pertencente a B, o A menos o B propriamente dito. Vamos a um exemplo. Num grupo de 20 pessoas,
Sabe-se que 10 são sócias de um clube A, 13 são sócias de um clube B e 6 são sócias do clube A e B. Pergunta-se, quantas são sócias de A, quantas são sócias de B e quantas pessoas do grupo não são sócias de A e nem de B. Então, aqui, ó, primeira informação. Num grupo de 20 pessoas, ou seja, o meu conjunto universo é igual a 20. 10 são sócias do A. Eu prefiro trabalhar utilizando o diagrama de Venn, porque ele dá uma dimensão maior da nossa informação. Então, ele fala, 10 são sócias de A, 13 do B e 6 são dos dois, ó, A e B. Então, 6 está aqui, conjunto A aqui e conjunto B aqui. O que eu tenho mais de informação? 10 são sócios de A. Então, se eu já tenho 6 no conjunto A, porque essa parte aqui, ó, gente, ó, é do conjunto A. Então, faltam quantos para 10? 4 pessoas, não é isso? Porque 6 mais 4 vai me dar 10. 13 são sócias de B, mas eu já tenho 6 aqui desse lado. Então, faltam quantos para mim? 7. Lembrando que o meu conjunto universo está aqui representado, tá? Então, a pergunta inicial é, quantos são sócios do conjunto A? Eu posso dizer direto, 4 pessoas são sócias do conjunto B, do conjunto A, desculpa. Quantos são sócios do conjunto B? 7 pessoas são sócias do conjunto, ou sócias de B, tá? E quantas são, ou melhor, não são sócias de A e nem de B? Ou seja, eu não quero que seja sócio de nada. Então, o que eu tenho que observar? Primeira coisa, gente, o meu universo é igual a 20. Eu não quero ninguém que está aqui no meio. Então, eu tenho que saber quantas pessoas estão envolvidas nessa relação de A e B e A inter B. Se eu somar aqui, eu tenho 4 mais 6 dá 10, né? 10 mais 7 vai me dar 17. Se eu quero saber quantos não são sócios, não é isso? Então, basta fazer a subtração de 20 menos 17, tá? E me dá um total de 3 pessoas que não são sócias nem de A nem de B. Vamos agora à nossa interatividade. Se A e B são dois conjuntos não vazios, tais que A menos B é formado por 1, 3, 6 e 7, B menos A formado pelos elementos 4 e 8 e A união com B é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, então A inter B é o conjunto. Alternativa A, vazio. Alternativa B, 1 e 4. Alternativa C, 2 e 5. Alternativa D, 6, 7 e 8. Alternativa E, 1, 3, 4, 6, 7. 1, 3, 4, 6, 7 e 8. Voltamos em seguida com a resposta da nossa interatividade.